o que a palavra representa, o que é a palavra, por que enfatizamos tanto essa palavra. Devemos lembrar, meus amados, que a palavra é vinda de Deus, quer dizer, é a palavra de Deus. E uma vez sendo a palavra de Deus, entendemos que Deus, ele é verdadeiro, Deus não pode mentir, então a sua palavra também é real e verdadeira. Nós podemos confiar. Então, no domingo passado, nós falamos, o primeiro tema, a doutrina da palavra. E hoje vamos falar sobre a doutrina da palavra na prática. Então, eu pretendo, durante esses estudos bíblicos, trabalhar a ideia da doutrina e da prática dessa doutrina. Então, nós vamos ter sempre duas mensagens. A primeira, explicando a doutrina, trazendo alguns pontos importantes sobre a doutrina. E na segunda mensagem, colocando essa doutrina em prática. Essa é a ideia desse sermão, dessas mensagens que eu trarei durante esse período que a gente vai estudar juntos. Então, o estudo das doutrinas tem como finalidade uma prática eficiente da fé cristã. Então, estudar as doutrinas é saber como eu, como um cristão, devo me comportar. Qual deve ser o meu proceder como cristão? Então, se eu sou cristão e não conheço as doutrinas bíblicas, eu estou falho. Eu preciso conhecer, eu preciso estudar. Se a Bíblia é o manual de Deus, se a Bíblia é a forma de nós nos aproximarmos mais e mais de Deus, então é necessário que eu a conheça de uma forma plena, conheça de uma forma profunda e não apenas superficialmente. Tem-se a prática em muitas casas, muitas residências, de se colocar uma Bíblia aberta em cima de uma estante, em cima de uma mesa, como se aquele livro se tornasse um amuleto. Estando aberto aqui, a minha casa está protegida. Quando, na verdade, se você quer a proteção da palavra de Deus, você tem que gravar em seu coração. Você tem que se amoldar a ela. Você tem que fazer com que esta palavra esteja viva na sua mente, no seu coração, na sua prática. Por isso é importante a doutrina da palavra na prática. Esse é o tema de hoje, a doutrina da palavra na prática. Sendo assim, nós temos que avaliar o nosso procedimento à luz da Escritura. Essa noite veremos como as doutrinas da palavra de que forma glorificam a Deus. O texto base, nós já iniciamos a leitura, que é em Mateus 13. Então, eu peço que você abra novamente a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Nós lemos inicialmente a parábola em si. Jesus, então, conta uma história, e essa história se baseia no cotidiano de um semeador. Um homem que saiu lançando sementes, e essas sementes caíram em solos diferentes. E então, quando chega no versículo 10, os discípulos se aproximam de Jesus e pedem que ele explique a parábola. Senhor, nos ensina, nos explica o que é que o Senhor quer dizer com esta palavra. Então Jesus contava essas histórias justamente para trazer aos seus seguidores, aos seus discípulos, o conhecimento do reino celestial. Então era necessário que eles prestassem muito bem atenção às nuances do texto, o que Jesus Cristo estava ensinando. E eles tinham uma certa dificuldade, porque eles esperavam Jesus falar lá do céu, de como é o céu, e Jesus usava as figuras terrenas para explicar a glória celestial. Então Jesus, ele simplificava, ele falava de uma forma que o mais simples pudesse entender. Só que os religiosos não aceitavam. Aquela compreensão para eles não era aceitável. Então veja só a explicação de Jesus sobre essa parábola aos seus discípulos, que se encontra em Mateus 13, do 18 ao 23. Mateus 13,
18 a 23. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra, que fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por um. Oremos então, irmãos. Maravilhoso Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença. Rogamos a Tua graça sobre nossas vidas. Vem, Senhor, falar conosco mais uma vez por meio da palavra e nos ajuda a compreender esta palavra e que ela seja, Senhor, prática em nossa vida. Que não apenas sejamos ouvintes, mas operosos praticantes. Façamos tudo aquilo que a palavra nos orienta, para que sejamos assim perfeitos, assim como o Senhor é. Assim nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Então Jesus ele traz uma explicação prática daquela história, da ilustração que ele conta. Essa história então, de que forma Jesus Cristo ele apresenta esta palavra? Ele apresenta dizendo justamente que existem 4 modos de se receber a palavra, mas só um deles apresenta uma atitude correta do cristão. Então, diante da parábola, Jesus apresenta 4 corações, 4 tipos de pessoas, e como a palavra chega até elas, e quais destas pessoas é que realmente agrada ao Senhor. Então, que tipo de pessoa nós devemos ser, ou que tipo de coração devemos ter, para que a palavra entre, penetre, germine e frutifique. Então, assim, Jesus nos orienta a observar, então, os tipos de solo, que significa os tipos de coração. O primeiro deles está no verso 19, eu vou ler novamente, e diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Então aí está o primeiro ponto, os que não compreendem. Então é muito conhecedor de todos, talvez até com você já tenha acontecido isso. Antes de sermos crentes, antes de confessarmos o nome de Jesus, antes do agir de Deus em nossa vida, nós que tivemos acesso à Bíblia, lemos esta Bíblia, não compreendíamos essa palavra. Há uma dificuldade para um não crente compreender a palavra. Eu trabalhei alguns anos com um colega numa empresa, e a gente tinha a tarde livre, e esse colega passava a tarde toda lendo um Novo Testamento. E eu observava, eu não era crente ainda, ele também não era crente, mas ele passava a tarde toda lendo aquele Novo Testamento. E certa vez eu cheguei para ele e perguntei: meu amigo, me diga uma coisa, diga, tu compreende o que tu está lendo? Tu entende o que é que diz nesse livro? E ele disse: rapaz, não entendo, acho bonitas as histórias, mas eu não sei o que é que quer dizer. Então é justamente isso que acontece com o incrédulo, aquele que ainda não tem o Espírito Santo em sua vida. É alguém que está com a mente, com o coração endurecido.
não tem como essa semente germinar em seu coração. É alguém que não crê, é alguém incrédulo. Lê a Bíblia apenas como um livro de história e não como a palavra de Deus. Então é necessário, para que a palavra ela faça mudança em nossa vida, é necessário crer. Sem crer, não há mudança. A Bíblia vai ser apenas um livro de história. Então é necessário que depositemos a nossa fé, a nossa confiança nessa palavra, para que então, por meio do Espírito Santo, nos seja dada a compreensão. Então, sempre que você for ler a Bíblia, ore ao Senhor. Peça a Deus: Senhor, dai-me esclarecimento, dai-me iluminação, dai-me compreensão do que tua palavra diz, para que eu não me torne apenas um ouvinte, mas um verdadeiro praticante. Então existem muitas pessoas neste mundo que não compreendem a palavra. E um dos motivos pelos quais eles não compreendem está em 2 Coríntios 4:4. Então o texto que nós temos aí, 2 Coríntios 4:4. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em outras palavras, o que Paulo fala escrevendo à igreja em Corinto é justamente que o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, ele tem trabalhado para impedir a nossa compreensão da palavra de Deus. E de que forma ele impede? O texto aqui diz que o Deus deste século nos cega o entendimento. É aquele que lê e não compreende. Lê e vê apenas como uma história. E pior, alguns dizem que é uma história de ficção, uma história criada pelos homens, quando na verdade a Bíblia é um relato do próprio Deus. É Deus se apresentando ao homem, Deus falando diretamente ao homem, através dos próprios homens, quando ele assim falou de forma direta. Aqui então no verso 19, diz que a palavra do reino ela é arrebatada. E por quem ela é arrebatada? Pelo maligno. Quem é o maligno? O Deus desse século, Satanás. O diabo é quem arrebata, quem tira do nosso coração a palavra de Deus, para que a gente não compreenda. Mesmo que a gente escute, mesmo que a gente veja, a gente não vai compreender, porque o diabo está trabalhando continuamente para tirar essa palavra do nosso coração. Eu já tenho pelo menos 21 anos servindo ao Senhor como crente. Graças a Deus por isso, não é mérito meu, mas puramente graça de Deus. Eu agradeço muito a Deus por ter me salvo, por ter me escolhido, e eu fico muito feliz com isso. Mas entendo, meus amados irmãos, que antes desta confissão de fé, eu era um incrédulo. A minha mente estava fechada para o Evangelho. Hoje, conhecendo a palavra e hoje sendo um pregador da palavra, um anunciador da palavra, eu vejo que muitas vezes eu preparo uma mensagem, levo para a igreja e ao ouvir, enquanto estou pregando aquela mensagem, ouvindo aquela palavra, eu digo: se eu não fosse crente, hoje eu me convertia. Porque a palavra de Deus ela é poderosa. E quando ela verdadeiramente nos é tirado a venda dos olhos, nós conseguimos enxergar a verdade de Deus nessa palavra, ela é transformadora. Então veja, meus amados, como é importante, como é maravilhoso nós podermos ouvir esta palavra e praticar esta palavra. Mas existe um outro coração, existe um segundo coração aí que nos é apresentado.
é dito então no verso 20 e 21, os que não têm raiz. E diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pousa. É interessante, irmãos, esse segundo ponto, quando ele fala sobre os que não têm raiz. A raiz, ela tem um papel fundamental para a planta. Ela é necessária porque por meio dela é que a planta nutre-se. Então, são as raízes que trazem os nutrientes para a planta. As raízes que se estendem em busca da água, em busca dos nutrientes necessários no solo. Então, as raízes, elas significam nosso compromisso. Então, é muito triste observarmos pessoas que chegam nas igrejas, mas que não querem ter compromisso com as igrejas. Vão à igreja atrás de um milagre, vão à igreja atrás de um emprego, vão à igreja atrás que o filho seja curado de uma enfermidade, vão atrás de muitos propósitos, mas não alimentar-se da palavra. Quando chegamos à casa de Deus, o nosso intuito maior deve ser a adoração a Deus. E quando nos voltamos para adorar ao Senhor, nós estamos estendendo nossas raízes, assumindo compromissos. E aquela igreja ao qual eu me congrego, ao qual eu estou sendo alimentada pela palavra, ela também deve ser abençoada pela minha vida. De que forma, pastor? Como eu posso abençoar um trabalho? Eu posso abençoar um trabalho orando por ele, sendo frequente, participando de todas as atividades, me disponibilizando ao trabalho prático, a colocar a mão na massa. Então, nós necessitamos, a casa de Deus necessita de trabalhadores. Além do mais, nós temos um grande trabalho a fazer, que é estender a igreja a todas as casas, a cada família. A nossa igreja, ela deve ser representativa, mas também deve ser extensiva, alcançando todas as línguas, todas as nações, sem distinção de pessoas. Então esse é o papel da igreja, de anunciar o amor de Deus, de expandir o reino do Senhor. Então, quando eu vou a uma igreja apenas interessado em adquirir algum benefício desta igreja, eu estou demonstrando a minha falta de raiz. Eu não tenho compromisso com aquela igreja. Eu quero apenas o benefício. E quando eu recebo esse benefício, eu fujo. Eu conheci uma pessoa que esteve comigo durante um período no trabalho, e essa pessoa, ela sempre chegava para mim e dizia: pastor, ore para que Deus abra a porta de um emprego para mim. E eu orava por essa pessoa e Deus abençoava e ele conseguia um emprego. E ele geralmente dizia para mim: pastor, se o senhor orar e Deus abrir essa porta, olha, pastor, eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E fazia várias promessas. E quando ele arranjava um emprego, ele vinha o primeiro domingo, o segundo, e depois sumia. Passava um mês, 2, 3 meses, lá vem o irmão de volta. Irmão, rapaz, você apareceu. Ô pastor, eu perdi o emprego. Mas lembra da promessa que você fez ao Senhor? Lembro, pastor, mas sabe como é, né? Isso é pecador, a gente acaba esquecendo. Não é esquecer não, é falta de raiz, é falta de compromisso. É necessário, meus amados irmãos, que nós tenhamos compromisso com a palavra de Deus. Não podemos, de forma alguma, querer os benefícios da graça, mas não nos envolver com esta graça. É necessário sim um envolvimento. Veja só o que diz Mateus 3,10. Já posto está o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, todo aquele que está no meio do povo de Deus, mas não quer se envolver,
não quer frutificar, não quer criar raiz com aquele trabalho, com aquela obra de Deus, este será lançado fora. Esse não tem valor para o Senhor, porque o compromisso que ele tem é apenas com ele próprio, é se beneficiar por meio da fé. E esse não foi o propósito de Deus para a nossa vida, esse não é o propósito de Deus para a nossa vida. Precisamos sim, meu irmão, minha irmã, nos envolver com a obra de Deus, criar raiz, fincar raízes. Acontece hoje, está se tornando cada vez mais maior essa prática, né? Que é o êxodo das igrejas, né? Nós temos um número muito grande de igrejas, e aí as pessoas vão a uma igreja, se não se sentem bem, pula para outra e fica o crente macaco, pulando de uma igreja para outra. A gente precisa se criar raiz, ter responsabilidades, nos envolver com a obra, para que nós possamos frutificar para o Senhor. Deus espera, Ele lançou a semente em nosso coração justamente para que nós possamos frutificar. Então, se não estamos frutificando, algo de errado está em nossa vida. Então, é necessário que haja essa mudança, essa transformação. E em terceiro lugar, é dito que os que se fascinam pelo mundo. Então, outro grupo são aqueles que, mesmo indo à igreja, mesmo dando ouvidos à palavra, eles estão mais interessados no que está fora da palavra de Deus, está fora dos caminhos do Senhor. Então, é importante, meus amados, que nós tenhamos esta atenção. Verso 22 é dito: o que é semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufoca a palavra, que fica infrutífera. Eu não sei se você já teve a oportunidade de plantar uma árvore e esta árvore dá frutos por um período e depois ela cessa. E você passa anos e você não vê mais fruto naquela árvore e você observa o que é que está acontecendo. Algo está de errado. Essa árvore já deu frutos, mas agora está infrutífera. Porque o que pode ter acontecido é que algo está sufocando aquela árvore. Aquela árvore está tendo dificuldade de absorver os nutrientes necessários. Assim é a nossa vida espiritual. É necessário que a gente esteja focado, buscando a vontade de Deus para a nossa vida. Quando tiramos o foco do reino de Deus, nós começamos a olhar para o mundo. E olhando para o mundo, nos perdemos. Olhando para o mundo, acabamos nos afastando do propósito real da nossa vida. Então o texto aqui diz que há uma fascinação pelo mundo, um desejo pelas coisas do mundo. E em João capítulo 2, verso 15, 1 João 2,15 é dito: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então aqueles que vivem nas igrejas, mas sempre olhando lá para fora, buscando as coisas deste mundo, investindo tempo, recurso, tudo que eles têm para o reino deste mundo, eles estão perdendo uma grande oportunidade de crescer e buscar o reino de Deus. Jesus Cristo, em certa ocasião, ensinando aos seus discípulos, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nos envolvemos com a obra do Senhor, quando estamos inteirados com a casa de Deus, com a palavra do Senhor, logo esse mundo não nos fascina. Por quê? Entendemos que esse mundo passará, bem como os desejos deste mundo. Mas aquele que busca ao Senhor, esse terá uma vida eterna.
e na eternidade passaremos a eternidade conhecendo ao Senhor. Isso é maravilhoso, porque todo conhecimento também se torna infinito. Muito será o tempo que teremos ao lado de Deus, aprendendo diretamente dele. Um outro problema que o texto nos refere é que o fascínio desse mundo também faz com que as pessoas tenham um desejo, um foco pelas riquezas. E as riquezas é um grande problema. Não que a riqueza em si seja problema, mas o desejo pelas riquezas ou foco neste intuito. Então, muitos que buscam riquezas acabam que se afastando de Deus. Em 1 Timóteo 6,10 é dito: pelo amor, porque o amor do dinheiro é a raiz de muitos males, e muitos nesta cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Então veja, meus amados irmãos, como a palavra de Deus ela é genuína e verdadeira. Ela fala o que realmente acontece nos dias em que vivemos. As pessoas em busca de fama, de dinheiro, em busca da satisfação neste mundo, acabam apostatando da fé, acabam desviados, acabam abandonando a fé, porque eles acham penoso. É uma vida muito penosa, dificultosa. Eu prefiro viver neste mundo, as alegrias deste mundo. Mas ele esquece que esse mundo é passageiro. É breve o tempo que temos aqui. O que Deus nos oferece é uma vida eterna. E a vida que nós teremos aqui nessa terra é por um pequeno tempo. Por mais que se prolongue, por mais que você possa aí viver 100, 120 anos, ainda assim é incomparável diante da vida que Deus está preparando para nós, está preparado para nós na eternidade, na glória dos céus. Então não troquemos o que é eterno pelo que é passageiro. O que é eterno tem muito mais valor. Então o reino dos céus é eterno e está então preparado para nós. Estejamos nós então prontos para viver esta eternidade ao lado de Deus. Então chegamos ao quarto e último ponto, onde Deus fala do bom coração. Deus fala do solo perfeito. Deus fala do lugar onde nós ouvimos esta palavra e damos atenção a esta palavra. Veja só o verso 23. Verso 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, e este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por um. Então, o texto aqui está nos dizendo a importância que devemos dar à palavra de Deus. Aquele que não dá valor à palavra de Deus, ele está perdendo seu tempo. Ele está vivendo uma vida fadada à destruição. É uma árvore que foi, uma semente que foi lançada, que até pode germinar, mas não vai produzir nada. Porque antes da época da produção, ela vai cair ao solo. Ela vai perder a vida. Então é necessário, meus amados irmãos, dar ouvidos à palavra. E ouvindo esta palavra, possamos então nos envolver mais e mais com ela. Então devemos entender o que é preciso. Então, para ouvir bem a palavra, é preciso ouvir com atenção. Não adianta a gente sentar diante das Escrituras, lendo esta palavra apenas com rapidez, né? Nós temos uma prática cristã, que é a prática de ler a Bíblia durante um ano. É louvável, é importante fazer essa leitura. Essa leitura, ela tem um intuito. Qual é o intuito dessa leitura? Ter um panorama geral da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Como é que Deus trabalhou com os homens
no decorrer da história. Então, lendo a Bíblia toda, nós vamos ter um panorama geral, entender com mais abrangência essa vontade de Deus. Mas devemos entender que uma leitura com atenção deve ser uma leitura onde meditamos, onde mastigamos aquele assunto, onde refletimos sobre aquele assunto no decorrer do dia. Então, a leitura da palavra de Deus, ela deve sim ser feita com muita atenção. Até porque tem surgido muitos falsos mestres e enganado a muitos. Então, se eu conheço a palavra, se eu estudo essa palavra com atenção, eu não serei enganado facilmente, porque eu conhecerei a verdade e a verdade me traz libertação da escravidão das religiões, da escravidão dos ensinos de homens, e entendemos qual é a real verdade da palavra de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Em Tiago 1,25 diz: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, o que o texto nos afirma aqui, Tiago, ele está nos afirmando que existe uma alegria plena na vida, uma alegria de servir a Deus, uma alegria de fazer a vontade de Deus. E esta alegria ele chama aqui de bem-aventurado. Essa expressão bem-aventurado significa verdadeiramente feliz. E só encontraremos a felicidade real em nossa vida quando consideramos, quando damos atenção à palavra de Deus. E aí, atentamente, essa lei perfeita é também a lei da liberdade. Essa lei perfeita nos traz uma compreensão do que nós necessitamos, que é ser livres do pecado. Antes éramos escravos do pecado, mas quando conhecemos a verdade nos liberta, quebrando as correntes de escravidão e nos dando total liberdade para adorar o Senhor. Então essa é a alegria daquele que era escravo e se tornou um homem livre, livre para adorar a Deus. Antes não podíamos adorar, porque estávamos escravos, e como escravos, além disso, estávamos cegos, porque o inimigo cegava o nosso entendimento. Não compreendíamos a palavra de Deus e ela não fazia diferença em nossa vida. Mas agora, compreendendo, aceitando essa palavra, há uma mudança imensa. Ela é transformadora em nossa vida. Então, por isso, leia a palavra com atenção. Além disso, para ouvir bem, é preciso ouvir com confiança. Você confia na palavra? A gente vive dias muito difíceis, né? Onde nós não podemos confiar nos homens. A gente assiste os programas de TV, vemos aí as brigas políticas. O político tal disse isso em tal momento, depois ele diz: não, eu não disse isso. Desmente o que havia dito. Enquanto vivemos em um mundo tão conturbado, onde a verdade não é mais um padrão, onde a verdade não é mais um louvor a ser oferecido, encontramos então a palavra de Deus na contramão deste mundo. E esta palavra que anda à contramão do mundo, ela nos diz que devemos sim buscar esta verdade e viver essa verdade. Aqui em Tito, capítulo 3, verso 8, é dito: fiel é esta palavra. Que palavra? A palavra de Deus. E quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmações
confiadamente. Afirmações verdadeiras. Eu creio na palavra. A palavra de Deus é a verdade. Então essa confirmação que nós devemos ter. Para que, em crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então nos é excelente e proveitoso o que? Crer na palavra, confiar na palavra. Se você confia na palavra de Deus, você não vai ser enganado por qualquer um. Lamentavelmente, nós vemos muitas pessoas usando a palavra de Deus inadequadamente e conduzindo homens e mulheres para longe de Deus. Então é necessário que eu tenha atenção com a leitura, que eu confie naquilo que a palavra me ensina, tendo a compreensão geral. Lembra? Às vezes, eu tinha um professor no seminário que ele dizia o seguinte: a palavra de Deus, ela pode ser usada para pregar qualquer coisa, ensinar qualquer coisa. E esse professor disse: olha, a palavra de Deus, ela pode até ser usada para ensinar que Deus não existe. E aí existe um texto na Bíblia que diz assim: diz o insensato, Deus não existe. E aí a pessoa pode pegar aquele versículo fora de contexto e ensinar que Deus não existe. Só que o texto está dizendo que quem diz aquilo é um insensato, alguém sem entendimento, sem compreensão. Porque aquele que compreende a verdade, aquele que crê na verdade, sabe que Deus existe, porque essa palavra é a palavra de Deus. Então essa confiança que nós devemos ter. Eu creio na Bíblia. Por mais que tenha se passado muitos e muitos anos da sua composição, nós cremos no poder de Deus que preservou essa palavra. Preservou ao ponto da palavra da Bíblia que nós temos hoje, na nossa própria língua, ela ter então uma confiança de que o que está escrito aqui é a verdade de Deus, pura e simples. Tudo que a gente precisa saber sobre Deus, aqui nos é apresentado. E por último, devemos ouvir. Para ouvir bem, é preciso ouvir com prontidão. Então, qual é a disposição que você tem para ouvir a palavra? Isso me faz imaginar, irmãos, muitas vezes, quando estou pregando, ao olhar o auditório, o público ali presente, os irmãos e alguns visitantes, a gente percebe algumas pessoas desligadas. Desligadas não apenas de olho fechado, dormindo, mas existem pessoas desligadas porque estão pensando lá fora, pensando em outras coisas. Então, quando nós chegamos para ouvir a mensagem de Deus, devemos chegar com os nossos corações prontos para ouvir. Estar disposto a dar ouvidos àquela palavra. Não apenas ouvido de mercador, que é uma expressão usada nas Escrituras. A ideia de você entrar aqui e sair por aqui. Aquela palavra não fazer sentido para a sua vida, não fazer morada em seu coração. É necessário que toda palavra vinda da parte de Deus, ela seja guardada, aplicada em nosso coração, para que assim ela tenha bom êxito. Aqui o texto em Tiago 1,19 diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Você está pronto para ouvir a palavra? Pois esteja sempre pronto. Como é que eu fico pronto para ouvir a palavra? Hoje de manhã nós falamos um pouco sobre isso na escola dominical. É quando você chegar na igreja, antes do início do culto, chega 10 minutos antes, 5 minutos antes. Às vezes a gente inicia o culto e a pessoa já chega já depois do início da programação, chega assim esbaforido, parece que vem correndo,
porque sabe que está atrasado. Quando for para a casa de Deus, chega com antecedência. Aí você vai ter tempo para cumprimentar os irmãos, para falar um com o outro, e tempo para falar com Deus. Ore antes de começar o culto. Senhor, estou aqui hoje na tua casa, quero ouvir a tua voz, fala comigo, Senhor. Que a palavra desta noite ela venha de encontro ao meu coração, ela venha transformar a minha vida, ela venha realmente chocar-se com os meus pecados, com as minhas atitudes erradas, para que eu possa saber o que eu preciso mudar. Então peça a Deus que fale contigo. Então se prontifique, Senhor, eu estou aqui à disposição, estou me prontificando. Ao que a tua palavra me ensinar, eu vou colocar em prática. Essa deve ser a atitude ao término de uma mensagem, sempre que há um apelo não apenas para a conversão, mas um apelo para uma restauração, uma mudança de atitude. E é necessário que a gente se disponha. Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto, Senhor, eu quero mudar, eu preciso mudar, me ajuda a mudar. E certamente essa atitude vai fazer a diferença na sua vida. Então todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Verso 21. Porquanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então é necessário que a gente tome uma atitude de mudança. Além de tomar uma atitude de mudança, o texto também diz que a gente deve praticar essa palavra. Estar pronto não apenas para ouvir, mas pronto também para colocar em prática. É ter o coração moldado pela palavra, é deixar-se encaixar nesta palavra. A palavra deve ser o nosso molde, e o molde dessa palavra, ela tem a medida de Cristo. Cristo é o nosso exemplo. A palavra, em todo o seu aspecto, ela aponta para o Messias, ela aponta para Cristo. E Jesus Cristo, ele é a pura revelação de Deus. E se nós queremos verdadeiramente ser filhos de Deus, devemos a cada dia parecer mais com Cristo. Porque Cristo, sim, é o unigênito Filho de Deus, quer dizer, o único Filho de Deus. Então é necessário que nós pareçamos cada dia mais com Cristo, para que assim sejamos reconhecidos por Deus como filhos seus, filhos por adoção. Então, meus amados irmãos, concluindo essa mensagem, eu queria dizer para vocês que essa noite vimos a importância que devemos dar à palavra de Deus. Você tem dado essa importância à palavra de Deus? Quanto tempo faz que você não abre a sua Bíblia? Quanto tempo faz que você não está aí inteirado com a Escritura? Então leia a palavra diariamente, fala com Deus, deixa Deus falar contigo. Então, pois aquele que rejeita essa palavra, a si mesmo se condena à morte eterna. Então, aquele que não quer dar ouvido à palavra, aquele que para ele tanto faz, tanto fez, ele está se condenando, porque aquele que não crê na palavra já está condenado. Em João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja bem o que o texto diz em João: aquele que crê, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Aquele que ouve e crê. Se você não tem dado ouvidos à palavra, você não tem crido na palavra, você tem encontrado falhas, você tem buscado defeito na palavra, você tem dito, mas a palavra é antiga, está retrógrada, ela não é mais atualizada. Você saiba que você está indo por um caminho perigoso, porque quando deixamos de crer na palavra,
estamos condenando a nós mesmos, porque essa palavra que nos foi pregada, ela é usada pelo Espírito Santo justamente para transformar nossa vida, para fazermos, deixarmos a prática do pecado, para vivermos uma vida de santidade, assim como Deus é. Então finalizo dizendo para vocês o que é dito em Apocalipse 3:22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então você não é criança, você que escuta essa palavra sabe que você precisa tomar uma decisão. A decisão de ser fiel a Deus. A decisão de cumprir a palavra de Deus. Não seja apenas um ouvinte. Não venha à igreja apenas ouvir uma palavra, mas venha receber a palavra. E se recebe a palavra no coração, fazendo morada, deixando ela frutificar em nosso coração. Que assim seja na sua vida, na vida da sua família, de todos nós. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, para Te agradecer por esta palavra. Palavra esta, Senhor, tão poderosa. Tem o poder, Senhor, de transformar nossas vidas. Quero Te pedir, Senhor, nesta noite, que a Tua palavra não volte vazia, mas que faça morada em nosso coração. E se há algo em nós, ó Pai, que tem impedido que essa palavra germine e frutifique, nos ajuda, Senhor. Retira esse mal do nosso coração. Coloca em nossa vida uma disposição a Te servir, uma disposição para ter toda a atenção em praticar a Tua palavra. Que não sejamos apenas ouvintes, que não achemos apenas uma palavra bonita, mas que essa palavra seja viva em nossa vida, para que assim possamos viver para a glória do Teu nome. Se tem alguém essa noite que precisa fazer uma confissão de fé, eu peço que esta palavra toque em seu coração, que o Santo Espírito de Deus resgate as almas perdidas, e que o Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus por isso.